Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o professor Eduardo Albera Ferrer. Opa. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Albera Ferrer, tá? Da nossa disciplina de projetos. E vamos falar hoje sobre um tema muito bacana chamado Indústria 4.0. Mas, gente, antes disso, preciso observar que tem gente que ainda sequer acessou, hein, gente? Vamos ficar de olho, hein, pessoal? E não vamos deixar, né? Vamos começar a pensar já nas comunidades, vamos começar a pensar no que vocês estarão fazendo em termos de atender essa comunidade, a forma como você vai contribuir para essa comunidade, ok? Vamos ficar muito atentos a isso, tá? Caso contrário, não vamos deixar o barco, não vamos marcar, como se diz, não vamos deixar para lá, deixar para depois, porque invariavelmente acaba dando problemas, tá, gente? A experiência que eu tenho é essa, tá? Mas vamos compartilhar agora a tela, que é o tema, né, da nossa discussão de hoje, que é a indústria 4.0, né? Essa revolução tecnológica que está havendo aí por conta, né, das mudanças tecnológicas nos últimos aí 5, 10 anos, né? Então vamos falar nessa aula sobre as quatro revoluções industriais, apenas para introduzir, contextualizar um pouco, né? Falar sobre o que é a indústria 4.0, seus objetivos, tá? As tecnologias chaves dessa indústria, os seus impactos, oportunidades que essa indústria está oferecendo tanto para os trabalhadores como para a sociedade. Ok, pessoal? Essa última parte trata do projeto, mas não vou entrar nessa parte aí, não. O projeto a gente já sabe, ok? Bem, gente, vamos falar primeiro das quatro fases da revolução da indústria, né? Começando pela primeira revolução industrial, que começou aí com o uso da máquina a vapor, né? Sendo que as cidades elas cresciam à medida que as pessoas, né, trabalhavam mais em fábricas, né? Havia houve um êxodo, um certo êxodo rural nessa época, onde as pessoas saíam das áreas rurais para as cidades, buscando não apenas melhores condições de trabalho, né? Como também um salário mais certo, melhores condições de vida, ok? A segunda revolução industrial foi já em meados do século XIX e início do século XX, que foi marcado pelo advento da eletricidade, né? Houve essa substituição, né, da tecnologia com o surgimento dos aparelhos eletrônicos, né, justamente em função dessa tecnologia nova, a tecnologia da eletricidade, né? Foi quando surgiram os carros também. A terceira revolução industrial já é caracterizada pelo surgimento de computadores, de fábricas que passaram a funcionar num sistema de automação. E, por fim, a quarta revolução industrial, que é até os dias de hoje, né, marcada pela inteligência artificial, a computação em nuvem, a internet das coisas, né, também pelo Big Data, no mundo cada vez mais conectado. A indústria 4.0, dessa maneira, então, é a última onda de transformação industrial, né? Essa é uma quarta revolução, que é uma mudança profunda, caracterizada muito pela inovação e pela tecnologia avançada, tá? Quais são os objetivos da indústria 4.0? Primeiramente, a eficiência por meio da otimização de custos e, redução de custos e, obviamente, otimização de recursos e processos, ou seja, fazer as coisas numa eficiência maior, tá? Pela customização em massa, onde os bens serão produzidos em escala, né, atendendo às demandas individuais, produzido em escala, todo mundo sabe, você acaba tendo custos de produção menores por unidade. Pela inovação, por meio do fomento à criatividade e desenvolvimento contínuo de produtos e processos, né, pela criação de novas coisas, né, enfim, por atender às diferentes demandas, né, que vêm surgindo na sociedade, e pela sustentabilidade, pensando principalmente no impacto ambiental com o uso mais eficiente dos recursos, tá? Aqui nós temos as tecnologias-chave dentro do 4.0, que é a internet das coisas, né? Que é Internet of Things, né? Em inglês, né? Por isso que tá IoT,
né? Depois temos o Big Data, a inteligência artificial, manufatura aditiva, computação em nuvem, segurança cibernética. A gente vai ver cada um desses itens, tá? Primeiramente, a internet das coisas, né? Ela conecta dispositivos físicos via internet, permitindo, então, troca de dados em tempo real, viabilizando automação avançada em ambientes inteligentes. Isso vão de sensores eletrodomésticos, até mesmo smartphone. Ou seja, hoje, por meio da internet, você pode, por exemplo, controlar as coisas dentro da sua casa, você pode ver a câmera, né? Enfim, tudo por meio dessa tecnologia propiciada pela internet. Cafezinho, pessoal. Café tá caro, hein? Temos o Big Data. O Big Data é uma tecnologia que processa grandes volumes de dados com o propósito de extrair insights, impulsionando dessa maneira decisões estratégicas, identificando padrões e técnicas, tá? Isso é muito importante para a previsão de demanda, simulação e modelagem, né? Enfim, pessoal, quando você entra em um site, por exemplo, buscando, por exemplo, um imóvel, um algoritmo vai identificar, né, que você entrou no site buscando um imóvel e aquilo vai gerar uma informação, né, onde então, quando você for entrar numa página como, por exemplo, o UOL, e no UOL ele tiver vendido um espaço patrocinado para uma imobiliária, uma construtora, por exemplo, vai aparecer lá, né, essa informação para você, tá? Em resumo, muitas vezes pensa, pô, mas eu não fiz só uma vez, agora toda hora está aparecendo esse tipo de propaganda para mim. Big Data, Big Data. A inteligência artificial que permite muita coisa, né, gente? Ela, desde a realização de manufaturas inteligentes, uso em chatbots e assistentes virtuais, veículos que dirigem sozinho, né, pessoal? Sem contar as coisas que você faz dentro da internet, o chat GPT, sabe? Enfim. As manufaturas, né, relacionadas a fábricas ou ateliês de software, são empresas que constroem softwares on demand, né, para atender às necessidades específicas. Aliás, a IA hoje consegue auxiliar em tarefas como programação, construção, correção e melhoria de textos. Muito interessante, né? Nesse sentido, o boom do chat GPT vai para sempre ser um marco dessa fase, porque o chat GPT realmente foi uma novidade enorme, assim como um dia Steve Jobs apareceu com um telefonezinho pequenininho falando, ó, esse é um telefone celular, né? Só com a telinha. Não tinha botão, não tinha nada, né? Você tinha uma qualidade de vídeo muito melhor, né? Você tinha uma qualidade de som do aparelho muito melhor, muito mais evoluído do que aqueles antigos aparelhos, aquela tecnologia, aqueles tecladinhos QWERTY, né? Aquela tecnologia muito inferior, né? Enfim, foi uma disruptura, o iPhone foi uma disruptura. Inclusive, eu lembro que foi em 2007, em julho, que surgiu o iPhone, e em novembro do mesmo ano foi quando surgiu o primeiro celular Android, né? Foram tecnologias disruptivas. E o ChatGPT é uma tecnologia disruptiva, sem dúvida nenhuma. Tem a manufatura aditiva, né, que cria objetos camada por camada, né? Aqui nós temos principalmente a famosa impressão 3D, vocês devem ter observado na internet, tem muitos vídeos, né, no TikTok, por exemplo, de pessoas que imprimem diversas coisas usando uma tecnologia, usando uma impressora 3D. Eu já vi gente, por exemplo, imprimindo um chinelo. Aí o cara foi lá e imprimiu um par de chinelos. Eu já vi gente imprimindo brinquedo. Brinquedo é o que tem mais, né? Brinquedo, bustos, bonecos, enfim, tá? Foguetinhos, tá? Enfim, agora, isso é mais para brincar, né? O pessoal utiliza muito para brincadeira, mas ela pode ser utilizada para coisas muito sérias, como, por exemplo, para você imprimir, obviamente, com tecnologia adequada, né? Com o tipo de material adequado, você pode, por exemplo, imprimir um espécie de um osso, por exemplo, que vai substituir, por exemplo, um pedaço, se a pessoa quebra
um osso, por exemplo, da perna, da clavícula. Você pode imprimir, então, aquele osso lá do tamanho certinho, né? Com as características certinhas. Primeiro, uma máquina faz toda a leitura digital, né? Para pegar as dimensões, para captar as dimensões, joga numa impressora 3D e ela produz, né? E depois o cirurgião vai lá e opera e, né, e faz essa colocação. É isso que pode acontecer, né, gente? Então, realmente, uma tecnologia muito interessante. A computação em nuvem garante escalabilidade e acesso remoto. Hoje em dia você consegue guardar todas as suas informações em nuvem, né? O que é uma coisa boa, né? Porque você pode acessar as suas informações de qualquer lugar, né? Isso também vai reduzir muito os custos, porque você não precisa mais de meios físicos para você guardar suas coisas, né? Só que agora vem uma crítica minha, né? Agora uma observação minha, porque isso é bom por um lado, por outro lado, tem que tomar muito cuidado, porque isso daí também pode ser objeto aí de pirataria, né? De hackers, né? Se um hacker aí consegue entrar na sua conta, ele tem acesso a muitas informações, aí você está lascado. Então, ou seja, se houve também essa melhoria, né? Porque você não vai mais utilizar um computador físico para ter acesso às suas informações, o que é relativamente seguro, você não vai precisar mais andar com um computador ou um pendrive na rua, coisa do tipo, né? Mas em compensação, você tem essa questão aí do hacker que pode, apesar que não é não é um trabalho simples, né? Mas os caras sabe como é, né? Os caras tentam. Agora vamos falar sobre os 5 princípios da nuvem. Primeiro, recursos sob demanda e de autoatendimento, ou seja, os clientes podem acessar recursos de computação, armazenamento em rede, sem precisar de intervenção humana. Você faz tudo pela web, tá? Dois, são dinâmicas. Os clientes pagam apenas pelos recursos que usam, permitindo que eles reduzam custos e paguem somente pelo que precisam. Três, acesso remoto. Ou seja, os clientes podem acessar esses recursos de qualquer lugar com conexão com a internet. Elasticidade e estabilidade. Os recursos de computação em nuvem são flexíveis e também podem ser ajustados para atender às necessidades de qualquer cliente. Você pode ajustar, né, os recursos da computação em nuvem para atender às diferentes demandas, né? E cinco, modelo de pagamento por isso, ou seja, os clientes eles pagam apenas por aqueles que eles usam, tá? Que vai aí gerar uma otimização de custos. Aqui justamente falando da segurança cibernética, né? Ela protege contra ameaças digitais, muito importante para manter a integridade dos dados, sistema e confiança. A importância é prevenção de ataques, integridade de processos, privacidade dos usuários e confiança nas tecnologias emergentes. Aqui temos os ataques mais comuns de segurança. Primeiramente é o phishing, que é aquele e-mail onde os hackers fingem ser pessoas confiáveis, né? E eles acabam fazendo com que você insira informações como senha e dados de cartão de crédito, e aí é onde os caras pegam você. Então, muito cuidado. Por exemplo, um e-mail, volta e meia eu vejo no meu lixo eletrônico, olha só para dar risada, né? Detran, sua carteira vai ser caçada, né? Coisa do Detran. Ou então da Receita Federal, detectamos um problema no seu Receita de 2023, lá no seu IR 2023, entre aqui para regularizar. Isso é tudo sacanagem, pessoal. Tudo sacanagem, tá? Temos o malware, que é um software malicioso que danifica, rouba informações ou obtém acesso não autorizado, inclusive vírus, né? Que são vírus, efetivamente. Temos os ataques de força bruta, que são tentativas automatizadas de adivinhar senhas ou chaves de acesso, né? Então, por exemplo, se você observa na Microsoft tem isso, né? Você recebe um e-mail onde um e-mail não, você tem uma função lá que você consegue ter acesso a movimentações estranhas que podem estar acontecendo, né, na sua caixa de mensagem, né? Enfim, outro dia eu fui checar e eu vi um monte de pessoas tentando adivinhar a minha inteligência, a minha senha, né? É curioso, são IPs de diversos países, é uma coisa maluca. Ataques de negação de serviço, que são tentativas de sobrecarregar sistemas ou redes, tornando-os inacessíveis, tá? Aqui é um ataque mais direcionado, é mais específico, né? Normalmente para derrubar um site ou uma personalidade, já não é mais para
não é para o povo efetivamente, né? Isso daí é mais para empresas, enfim. Tem o roubo de identidade, ou seja, os atacantes usam dados pessoais para se passar por alguém, cometendo fraudes financeiras, até mesmo para pegar empréstimos. Tem engenharia social, que é manipulação psicológica para obter informações, como senhas, por meio de persuasão. O cara, ele faz com que você passe a informação para ele e aí já viu tudo, né, gente? Isso acontece muito com o WhatsApp, por exemplo, né? O cara liga para você e ele diz que manda um número para o WhatsApp, e aí ele pede para você repetir esse número para ele. Aí é justamente onde ele consegue roubar o seu WhatsApp e se passa por você, acaba pedindo dinheiro, enfim, uma coisa horrorosa, tá, gente? Isso acontece. Que temos os impactos da indústria 4.0. Então, a ideia da indústria 4.0, primeiramente, é a de ter uma gestão eficiente nas empresas por meio de tomada de decisões mais assertivas, com base em dados de tempo real, otimizando dessa maneira processos industriais, reduzindo desperdícios e custos. Mudanças, né, com a transformação do trabalho, mudanças nas funções de trabalho em relação à colaboração, homem-máquina, com a necessidade de pessoas realmente habilitadas, né, a trabalhar com essas novas tecnologias, tá? Criação de empregos tecnológicos, ou seja, há uma mudança no tipo de emprego, né, que hoje em dia, onde há uma demanda muito maior por profissionais qualificados que saibam trabalhar principalmente com a tecnologia em nuvem, né, e também com o desenvolvimento de softwares. Desafios da igualdade digital, que é a possibilidade de ampliar a desigualdade digital entre os que têm acesso à tecnologia e os que não têm. Então, a ideia é, dos impactos da indústria 4.0 é justamente mitigar essa possibilidade, tá? Garantindo que todos tenham acesso à oportunidade de participar dessa revolução. Isso daqui já foi, acho que aqui está reduzido, tá repetindo o slide, peço desculpas. Tá? E aqui temos as oportunidades e desafios para as empresas, né? Então, entre as oportunidades, temos automação avançada, com processos mais eficientes, redução de custos e aumento de produtividade, customização em massa por meio da produção personalizada para atender demandas individuais dos seus clientes, análise de dados, né, por meio de informações valiosas que vão permitir tomadas de decisão e até mesmo também adotar estratégias de marketing mais adequadas. Investimento inicial, com a implementação, temos os desafios, né? Por causa dos desafios, temos o investimento inicial, né? Que não, infelizmente não é pequeno, né? Uma mudança cultural, mudar a cultura é sempre um desafio, né? Mudar a forma como as coisas são feitas. E aumento a exposição de ameaças cibernéticas, isso realmente é uma coisa que tem que se conviver, mas é o preço que se paga, né? Mais uma vez, entre oportunidades e desafios. Oportunidade, a questão do aprendizado contínuo, né, por meio do desenvolvimento de novas habilidades, surgimento de empregos de alta qualificação e trabalho remoto. As pessoas podem trabalhar atualmente agora de casa, né? Muitas vezes, aliás, não raramente, muitas empresas de tecnologia têm boa parte do seu quadro de funcionários trabalhando em casa. Aí a parte mais interessante é que eles não precisam morar necessariamente, por exemplo, estamos em São Paulo, eles não precisam morar necessariamente em São Paulo, eles podem morar em lugares mais distantes, né? Inclusive em outras cidades, onde o custo de vida é menor, o custo para, por exemplo, aquisição de um imóvel é menor, né? Aqui em São Paulo, é, para se ter uma ideia, um apartamento pequenininho, aqueles de 24 metros quadrados, está em média, aí, dependendo da localização, chega a R$ 400.000. Para vocês terem uma ideia, numa cidade não tão longe de São Paulo, por exemplo, como São Roque, com esse dinheiro você compra uma casa com 3 quartos. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Diferença. Desafios. Desigualdade digital realmente precisa ser reduzido, mas isso é só por meio da especialização, da educação. Desafio de reconversão, nem todos os trabalhadores podem se adaptar, realmente isso acontece, nem todo mundo consegue se adaptar a essas mudanças. E o próprio desafio da saúde mental. O que acontece, gente? É bom trabalhar remotamente, mas ficar sozinho também é uma coisa meio chata, né? Porque tem um momento que você, ok, se interage quando ocorrem as reuniões, mas quando acabam as reuniões,
Ele está ali, né? Sozinho. Eu sei disso, eu tenho dois filhos que trabalham em tecnologia, trabalham remotamente, tá? Um, inclusive, não está, pelo menos está passando uma temporada no litoral, tá? Está morando lá no litoral. O outro, mais velho, ainda tá, ele mora numa cidade da Grande São Paulo, ele mora em Osasco, mas ele já até comentou comigo, pô, pai, eu quero, pensando em ir para outro lugar, o que é uma coisa interessante, né? Porque ele mesmo já percebeu que a cidade de São Paulo não oferece qualidade de vida nenhuma. Infelizmente, é uma realidade. A cidade de São Paulo ela é uma excelente cidade para se morar para quem ganha pelo menos, sei lá, para quem ganha muito dinheiro, porque no ganhar muito dinheiro você não apenas consegue morar perto do seu local de trabalho, né, como você tem condições melhores de você comprar um imóvel numa região bacana, né? O problema da cidade de São Paulo é que o imóvel aqui é muito caro, e é muito caro porque tem pouco terreno. Esse é o fato, tá? A cidade está praticamente tomada. Então, o jeito é sair daqui. Continuando aqui, entre oportunidades e ameaças e desafios, né? Mais oportunidades. Temos as inovações médicas por meio do, como eu comentei agora, né? Avanços na saúde. Citei o exemplo da impressora, né? Cidades inteligentes com melhoria na qualidade de vida, com uma infraestrutura conectada e acesso à informação global, tá? E os desafios. Dependência tecnológica, realmente existem riscos associados a falhas de sistema, isso pode comprometer toda a atividade, né? Desafios éticos, questões sobre privacidade, automação excessiva e o próprio uso da inteligência artificial são questões que estão sendo levadas à discussão na sociedade atualmente, né? Principalmente o uso da inteligência artificial. E desemprego estrutural. O que acontece? Desemprego estrutural é aquele que ocorre quando ocorrem mudanças na sociedade, né, onde surgem novos empregos de trabalho e aquelas pessoas que não estavam adaptadas a essas novas mudanças acabam perdendo emprego, né? Então, por exemplo, se a pessoa era um funcionário de um banco, por exemplo, trabalhava em um banco e fazia só aquilo, trabalhava numa agência. De repente, o banco mandou embora porque ele reduziu a quantidade de pessoas trabalhando naquela agência. Então, ele vai ter muita dificuldade de se realocar, né? O banco, hoje em dia, ele contrata... a maior parte dos funcionários dos bancos hoje são profissionais de tecnologia de informação, né? E, a menos que ele faça um curso na área, vai ser muito difícil. Então, ele vai ter que ir para uma outra área, né? Usar essa habilidade de trabalhar com o cliente de uma outra maneira. E é mais difícil, né? Bem, pessoal, isso daqui é para outra. Isso daqui não é para vocês, tá? Essa parte do projeto, o projeto de vocês já sabem, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. O projeto que vocês têm que fazer, vocês já sabem, né? Então, enfim, essa é a aula da indústria 4.0, parte do plano de ensino. É importante que vocês deem uma assistidinha aí, né? E acompanhem, beleza, gente? Então, vocês podem pensar, então, no que tange a esse aprendizado de hoje, de que maneira vocês podem, de repente, utilizar essas novas tecnologias para gerar benefícios à sociedade. Por exemplo, no semestre passado, um grupo, ele montou um pequeno curso de inteligência artificial e como usar essa inteligência artificial como sendo um instrumento gerador de renda. Vai a sugestão. Beleza, pessoal? Então é isso. Nos vemos.